Oi, meus amores, boa noite, tudo bem com vocês? Graças a Deus, comigo tudo bem. Então, hoje eu vou fazer um vídeo de Maquia e Fala, com o tema contando um pouco sobre mim, entendeu? Eu ia fazer só falando de mim e tal. Não repare, meu cabelo tá meio prendi ele aqui mais ou menos. Eu acho que eu só falando eu ia ficar muito chato, muito monótono, as pessoas iam acabar não gostando e acabar não assistindo até o final. Então eu vou tentar me maquiar, eu prometo pra vocês, mais ou menos, porque eu não sou uma maquiadora profissional, então não sou de me maquiar muitas vezes, me maqueio mais ou menos pra ir numa festa, num casamento, numa balada, mas também não fica nada aquilo estiloso, né? Então, de início, eu passo esse óleozinho aqui, ó, que eu comprei, foi R$ 25, e o nome dele é Belle Angel, que é loção tônica facial, proteção e hidratação. Eu não sei se vocês já viram. Eu ia passar ela com algodão, só que eu fui procurar algodão aqui e o algodão aqui em casa acabou, vocês acreditam? Porque minha mãe usa muito. Aí eu vou passar com uma toalhinha mesmo, tá vendo? Vai dar uma limpeza, uma sensação de limpeza, um frescor no rosto, entendeu? E saiu bem, ó. Eca. Brincadeiras à parte. Então, meninas, o que eu ia falar? Então, meu nome é Priscila. Muitos de vocês que agora estão me acompanhando, estão me seguindo, não sabem muito da minha vida, da minha trajetória, da onde eu vim, de como eu vim, entendeu? Eu tenho, como todo mundo, eu tenho os meus pais, né, que chama Ângela e Jerônimo, mas como os meus amigos mais íntimos sabem que os meus pais... Gente, é a primeira vez que eu vou usar isso aqui, água termal, eu acho que é a mesma coisa daquela ali, mas eu vou dar uma espirrada nela, eu não sei, né, da Ruby Rose. Ai, gente. Vocês que já têm o costume de fazerem maquiagem, depois no vídeo vocês comentem se tá certo o modo em que eu tô fazendo, tá bom? Então, o meu nome é Priscila, eu tenho 29 anos, sou nascida e criada na cidade de Volta Redonda. O nome dos meus pais é Ângelo, a minha mãe é Ângela e o meu pai Jerônimo. Os meus amigos mais íntimos, as pessoas mais íntimas e tal, sabem que eles não são os meus pais biológicos, não são meus pais de sangue. Por quê? Eles falam, mas por que, Priscila? O que houve? O que aconteceu na sua vida? Então, pelo que a minha mãe me conta, a minha mãe biológica, ela era uma pessoa... Eu não sei se ela chegou a ser uma usuária de drogas, mas ela era uma pessoa alcoólatra. E eu, assim, pelo que a minha mãe me conta, eu e mais 2 irmãos, se não me engano. Eu, mais uma menina e um rapaz. Eu não sei a diferença de idade entre eu e eles, tá? Eu não faço a mínima questão de quem são eles, se eles também moram aqui em Volta Redonda ou não, entendeu? Ou se foram adotados, foram para outra cidade, ou se chegaram a ser adotados, enfim. A menina eu acho que sim. Mas continuando falando de mim, eu sempre perguntei pra minha mãe o porquê
de ela ter tomado a decisão de adotar uma criança, de não ter tido filhos de uma ação natural e tal. Por quê? Porque a minha mãe, gente, ela se casou já um pouco tarde. Quando ela casou, ela tinha 39 anos, né? Como toda mulher sabe e tal, 39 anos já fica mais difícil pra mulher se engravidar e tentar filho. Mas ela falou que nos primeiros meses de casamento, ela ficou acho que 11 meses sem menstruar e tal. E ela e meu pai ficaram felizes achando que ela tinha ficado grávida. Mas depois acabou que a menstruação dela acabou descendo e eles viram que não. E a minha mãe, na época, ela trabalhava na... Ai, gente, agora eu vou... É difícil o nome, eu não sei o nome do lugar. É tipo uma coisa de ação social, sabe, gente? Que ela trabalhava já há alguns anos. Enfim, ela trabalhava nesse lugar e ela comentando com uma amiga, ela falou que ela e meu pai haviam tentado engravidar de forma natural, só que infelizmente não ocorreu, entendeu? E estavam pensando seriamente em adotar uma criança. E se passado assim alguns meses, essa amiga da minha mãe, ela também trabalhava lá na Fundação Beatriz Gama, que é uma fundação onde ficam crianças, né, para adoção. E foi numa época onde eu cheguei, eu estava lá, eu e meus irmãos para serem adotados. Por quê? Porque o juiz havia tomado eu e os meus irmãos, a minha mãe, porque ela não tinha condição de nos criar e também ela só ia pra rua, ficava pedindo esmola com a gente na rua, entendeu? Nossa, gente, eu fiquei tão branca. Pra comprar bebida alcoólica e tal. E enquanto tudo aquilo aconteceu, o assistente social foi até a casa da minha mãe, descobriram o endereço da minha mãe e dali eu fui tirada da minha mãe. Enfim, quando eu cheguei na fundação, eu não sei quanto tempo certo eu cheguei a ficar lá na fundação, tá? E essa amiga da minha mãe falou pra ela: poxa, Ângela, chegou uma menina muito bonitinha lá na fundação, e já que você falou que tem a vontade de adotar, vai lá com seu marido, e porque essa menina tem todo o seu jeitinho. Minha mãe foi lá, marcou com meu pai, eles foram lá, me conheceram, conversaram, né, com o assistente social, com o diretor lá da instituição, e falaram que tinham desejo de fazer adoção. Aí tem todo aquele processo, né, eles entraram com pedido e tal. Se eu não me engano, quando ainda havia processo, eu acho que eu cheguei a ficar 1 mês ou 2 meses com meus pais aqui, para ver se eu ia me adaptar certinho, se eu seria bem cuidada da forma que toda criança deve ser tratada, deve ser cuidada. E passados esses 2 meses, teve uma audição, né? Uma audição. E meus pais foram lá, o juiz viu com que
Gente, eu fui passar uma outra base aqui, mas ela virou água. Eles viram com que eu fui tratada da forma que eu deveria ter sido, né? Fui cuidada do jeito que eu deveria ter sido desde que eu nasci. E o juiz pergunta, né, pra criança, no caso, se a criança quer ficar com a família. E como eu havia apenas 2 anos, né, eu me apeguei a eles e eu disse que sim. Daí teve autorização, aí meu pai foi no cartório, fez a minha certidão, passou o meu nome pra ele, né, como é que fala? Me cadastrou, fez a minha certidão como toda criança quando nasce, o pai tem que ir lá no cartório pra fazer. Então, e eles fizeram isso. Beleza. Daí então, eu vim pra cá e no início, quando da minha adoção, assim, no início do processo, eu morava com eles lá no bairro Casa de Pedra, é onde o meu pai tinha uma casa. Meu pai vem de uma família do interior do Rio de Janeiro, de uma cidade não, de um distrito chamado Córrego da Prata. Ele e mais 10 irmãos, totalizando 11. E, assim, tem ele e outros irmãos que moram lá. Muitos já morreram, acho que dos 11 hoje só tem 3 irmãos. Por parte de mãe, eu tenho a minha mãe e mais 2 tios. E como é que eu vou dizer? Os meus tios, assim, eu não conheci, os irmãos, eram os irmãos homens do meu pai, né, os que eram homens, porque quando eu entrei pra família, gente, eu vou passar essa coisa aqui, ó. Acho que eu vou passar mais esse aqui, ó. Quando, assim, no início, no princípio... Oi? Salada? Hã? X-salada? X-salada? Então, assim, eu não lembro se quando ainda criança eu cheguei a conhecer a família do meu pai. Eu acho que sim, porque eu lembro mais da família da minha mãe, né? Porque a família da minha mãe é de Mendes, e Mendes é uma cidade mais próxima daqui, de Volta Redonda. Aí eu sei que eu fui batizado e nesse meu batizado, um padrinho meu, meus 2 padrinhos foram por parte da minha mãe. Um foi o irmão da minha mãe, e o outro foi o primo da minha mãe, né, que foi meu padrinho. Madrinha foi a prima da minha mãe e a sobrinha do meu pai, né, que foram meus padrinhos, são os meus 4 padrinhos na igreja. Enfim, nesses 4, aí foi crescendo, né, na família, fui, né, criando laços, então. Eu sempre, desde criança, eu sempre quis ter irmãos, só que minha mãe depois falava em adotar, mas acabou não adotando e eu fui continuando sendo filha única. Minha mãe falou que eu acho que tentou depois adotar a minha irmã biológica, mas uma outra família, acho que de Volta Redonda já tinha adotado, enfim. E morando lá na Casa Pedra, os meus avós moravam aqui no São Cristóvão, nessa casa atual onde eu moro. E minha mãe convenceu meu pai de comprar uma casa no São Sebastião para ficar mais próximo deles, pois eles já tinham uma certa idade. E de lá eu vivi, dos meus 3 anos aos meus 24 anos. E onde foi que eu criei minhas amizades, cresci, convivi, conheci todo mundo do bairro, conheço até hoje, tenho amizade com o pessoal de lá até hoje. Enfim. E com o passar do tempo, quando eu tinha 13 anos, o meu avô
por parte de mãe, veio a falecer, porque por parte de pai eu já não tinha avós. Eles morreram muito novos. Minha avó morreu quando meu pai tinha 2 anos e meu avô quando ele tinha 17, então eu não conhecia. Enfim, e daí quando meu avô faleceu, a minha mãe pegou, levou a minha avó pra morar com a gente lá no São Sebastião, apesar que meu tio mais velho já morava aqui com ela. Porém, ele continuou morando aqui sozinho e ela com a gente lá em cima. Porque ela já tinha mais de 80 anos, ela tinha certos cuidados, tinha que ter certos cuidados que ele não conseguia ter, porque ele já tinha tido AVC e não conseguia fazer certas coisas que ela precisaria. Daí, minha avó foi morar, como eu falei, né, quando eu tinha 13 anos, meu avô veio a falecer. Enfim, ele faleceu, minha avó foi morar com a gente, tudo certo. E eu sempre fui, assim, uma menina muito alegre, muito amiga, muito carinhosa com todos os meus amigos, sempre fui muito apegada às pessoas. Já me decepcionei muito por conta disso, porque às vezes as pessoas não retribuem o carinho, o sentimento, a amizade, a fidelidade que eu tenho por elas. Enfim, depois, passados-se mais alguns anos, quando eu fiz 17 anos, a minha avó veio a falecer. E foi um baque pra gente e tal, muito forte. E daí, quando a minha avó já estava no leito de morte, a minha mãe prometeu pra ela que ela não deixaria os meus tios, ela cuidaria dos meus tios por gratidão a ela e por obrigação. E assim foi. Meu tio mais velho, Zezinho, ele morava aqui. E todo dia a minha mãe vinha, descia e fazia almoço, limpava a casa, fazia janta, fazia tudo por ele, ia no mercado, fazia compra, entendeu? E eu sempre junto, eu sempre fui muito apegada com ele, sempre gostei muito dele e tal. E passasse depois de alguns anos, ele já tinha tido 2 AVCs. E passasse mais alguns anos, uma vez a minha mãe, um dia, eu lembro que foi no ano de... Ai, gente, agora eu não lembro. Minha avó morreu em 2008. Aí eu acho que ele morreu 3 ou 4 anos depois do que minha avó faleceu. E a minha mãe encontrou ele morto em casa, porque ele teve um terceiro AVC fulminante. Ela chegou aqui para vir fazer almoço e ela estranhou que ela não viu ele acordado. Ela falou assim, nossa, o Zezinho tá dormindo até agora, estranho. Quando ela entrou no quarto dele, ela viu ele caído no chão e eu vi que ele já estava morto e foi um desespero pra gente. Um primo nosso que é meio especialista, ele é da área da saúde, ele veio ajudar a gente. Veio chamar um amigo médico dele, fez o óbito aqui, constatou que não foi nada, né, não foi morto, nem não foi morto, nem nada, foi morte natural. E ele saiu daqui no caixão bonitinho, fizemos o velório a noite toda, enterramos, enfim. E depois a casa continua aqui, certinha, bonitinha, e o meu tio mais novo continuou morando aqui. Tá aí, passou esse tempo, tempos e tempos, né, disso tudo. E a minha mãe continua sempre com aquela preocupação de cuidar, de ajudar o meu tio, enfim. Naquela época ainda não tinha muito esse negócio de WhatsApp, mas a minha mãe fazia questão de sempre ligar todo dia pro meu tio pra saber como que ele tava, o que ele precisava, enfim. Até que um dia a gente ligava e ele não atendia o telefone. Foi então que a gente, por volta das 7 horas da noite, a gente resolveu descer, a gente chegou aqui, a gente viu que ele tinha tido uma crise epilética. Aí ele foi socorrido, um vizinho nosso aqui socorreu ele
Ele ficou internado 2 dias. Ali no Sandu, no Cais Conforto, que é aqui perto da nossa casa. E daí então, depois ele foi... Nossa, olha gente, fiz uma burrada aqui ó, com a casa. Ele foi morar com a gente lá em cima. De lá, a gente entrou num acordo que vou desistir de fazer isso aqui. Que venderia a casa lá em cima e viesse morar aqui. A gente vendeu a casa lá em cima, tudo mais, reformamos algumas coisas da casa aqui, porque essa casa aqui foi construída pelo meu avô muitos anos atrás, né? A casa aqui tem mais de 40 anos. Então, trocamos janela, trocamos portas, trocamos alguns encanamentos, enfim. Arrumamos o banheiro, enfim. E assim foi. E já tem 5 anos que estamos morando aqui. Mas, gente, eu tô falando mais da minha família do que de mim. Mas eu sempre fui uma pessoa, assim, muito tranquila, muito da calma. Sempre tive muita facilidade para fazer amizades. E o meu pior mal é que, como eu vou dizer, eu me apego muito às pessoas, entendeu? Eu me apego muito, muito mesmo. E me decepciono muito por conta disso, sabe? Gente, eu vou usar isso aqui, ó, que é tipo uma cola de sombra. Eu me apego muito às pessoas, sabe? E várias vezes já me decepcionei com amizades que eu achava que fossem verdadeiras comigo, leais comigo, sabe? E no fundo era só pra tirar algum agrado. Enfim, passando isso, eu tô aprendendo mais a me apegar tanto às pessoas, sabe? Porque não vale a pena, entendeu? Porque no final das contas sou eu que acabo sofrendo. Porque na realidade as pessoas não estão nem aí pra mim, né? Quem realmente é meu amigo, tá, né? Mas tem uns que tacam, foda-se, e bora que o Brasil é nosso. Entendeu? Gente, eu não consigo passar sombra aqui em cima assim, fazer aqui, não. Eu só passo aqui nessa pálpebra, né, que fala. E com tudo isso, eu sempre me ferrei muito, sabe? Por conta disso. Eu sou muito amiga, eu sou muito coração. Dependendo do que a pessoa fala comigo, eu sofro muito, eu choro. E sinceramente, há um tempo eu já tô tratando tô achando que eu tô ficando uma palhaço. Tô tratando pra ansiedade e pra depressão. Aí vocês vão falar, nossa Priscila, mas você tem uma família que é unida, uma família que é feliz, você tem amigos, entre aspas, que gostam de você, que estão com você. E tipo assim, eu acho que eu entrei nessa depressão por conta de perda de algumas pessoas, sabe? Nesses últimos 2 anos aí, pessoas se afastaram de mim, justamente pessoas que eu achava que eu, Priscila, queria levar pra vida inteira, entendeu? Porque no fundo eu via que valia a pena eu levar essa amizade pra vida inteira. Enfim, pelo visto a pessoa não achava
o mesmo de mim, né? Mas assim, eu tô procurando e eu ainda não consegui. Eu já tinha marcado para ir num psicólogo, mas eu ainda não consegui por conta desse negócio de coronavírus. Eu ainda não consegui ir, porque ele também operou, aí ele desmarcou, enfim. Eu preciso assim, eu ainda tenho muita angústia guardada dentro de mim por conta de algumas coisas, sabe? Por conta de algumas atitudes de pessoas. Enfim, tô tentando seguir em frente. Sabe, mas é de muito, 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 muito difícil. Pra mim, eu sofro muito por conta disso, sabe, gente? Eu sou uma pessoa muito boba, sabe? Eu queria que vocês deixassem nos comentários como que vocês lidam com isso. Como é que vocês agem em relação a essas pessoas, a atitude dessas pessoas. Porque eu sempre me ferrei muito. Eu tô procurando não me apegar, sabe, às pessoas e tá difícil, tá? Não vou mentir pra vocês não. Vou passar esse blushzinho aqui, ó. Tá difícil. Eu ando, sabe, às vezes eu só quero saber de dormir. Por exemplo, uma outra coisa que me chateia muito é ver as pessoas que eu gosto, que eu considerava minhas amigas, marcar social em casa. E tem o meu contato, sabe onde eu moro, sabe que eu gosto muito, um pouco disso. As pessoas nem sequer mandam mensagem, por mais que eu vá falar assim, não vou porque eu tô sem dinheiro. As pessoas simplesmente nem lembram de mim, sabe? Gente, eu vou passar esse batom aqui, ó, tá? Esse gloss vermelho. Eu gosto muito de vermelho. E sabe, isso me dói muito. E eu acho que daqui pra frente eu vou começar a agir da mesma forma, sabe? Não ligar, desprezar. Sei que o mandamento não é esse. Sei que Deus fala pra nunca desprezar o irmão, independente do que aconteça. Mas se as pessoas fazem isso comigo, por que eu não vou fazer? Né? Meu lugarzinho garantido no céu eu sei que eu não tenho mais. Sim, não sei, né? Pode até ter, mas eu não acredito muito não. E continuando aqui, eu espero que vocês pensem mais nisso. Pensem mais no próximo, nas pessoas que estão do seu lado. Se realmente vocês devem levar ela para a vida de vocês. Pensem se elas levariam vocês para a vida delas, entendeu? Sejam mais amigas, mais amorosas, mais próximas, mais tudo, entendeu? Menos negativas, menos desprezente, não sei se essa é a palavra certa. Sejam menos
Parem de desprezar as pessoas, parem de excluir as pessoas, nem que seja por questão financeira, por questão social, porque por qualquer coisa na vida, entendeu? Não deixam pequenas coisas abalar a sua amizade, entendeu? Se tiver alguma coisa incomodando na relação de vocês, sentem, conversem, falem, se abram um com o outro, entendeu? Porque além da família, os amigos são as melhores coisas que a gente tem na vida, entendeu? Então, por favor, nunca deixe aquele amigo que te ama, que te considera de lado, tá bom? Gente, esse foi o meu vídeo de hoje. Foi essa, eu sei que tá muito simples, mas essa foi a maquiagem que eu fiz. Não tá das melhores, a minha sobrancelha eu não gostei. Eu passei um lápis, mas não gostei. Aqui ficou desigual, não ficou 100%, tá bom? Mas esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deem like, comente, compartilhe, tá bom? E beijos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Fui!